Bom dia, hoje é dia 14 de julho de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni. Estou aqui gravando minha aula hoje, não é de maneira ao vivo, porque não tem aluno ao vivo hoje, pois a nossa escola hoje estará em conselho na parte da tarde, durante o horário que a gente ia estar tendo aula ao vivo. Então, não estou com meus alunos que sempre estão comigo ao vivo, mas estou gravando essa aula, que nem eu já fiz ontem, para que meus alunos não fiquem sem a aula de matemática, né? Que eles gostam muito da aula de matemática, e aí eu estou gravando essa aula para deixar para eles, certo? Espero eu que eles já tenham assistido a aula, já tenham realizado a atividade de ontem, que no final da aula eu pedi para realizarem as atividades de hoje, né? Que ontem era a correção da atividade da semana passada. Então, fica aqui um pedido para vocês, que vocês, por favor, ao terminarem de assistir essa aula, façam a correção dos exercícios que eu já tinha pedido ontem para vocês fazerem e enviem para mim a foto das atividades já corrigidas, para eu registrar a sua presença e a sua participação na aula de hoje, do dia 14 de julho, certo? E se você não é meu aluno da Escola Padre Antônio Dragoni, mas acompanha essas aulas pelo YouTube e gosta das aulas, já peço para você que curta o vídeo, que ajuda a divulgar o canal. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Que agora está chegando as férias, mas quando está em tempo de aula, toda terça, quarta e sexta, tem aula novinha no canal sobre os materiais que o Estado está fornecendo aos nossos alunos no Estado de São Paulo inteiro, tudo bem? Então vamos dar início? O material hoje que a gente está usando é o Aprender Sempre, volume 2. Hoje nós vamos dar início à sequência de atividades 4, parte 1. Material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar início então? Então vamos lá. Página 99. Qual é a habilidade que nós vamos começar a estudar hoje? A habilidade EF07MA29, que é o quê? Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Objetos de conhecimento, problemas envolvendo medições. Página 99 ainda. A sequência de atividades 4, parte 1, que é formada por duas aulas, aulas 1 e 2. Ideias iniciais sobre unidades de medida, de grandezas. Grandezas, professor? Sim, você vai ver. Objetivos das aulas, porque é considerado como duas aulas. Reconhecer as unidades de medida usuais das grandezas, comprimento das grandezas, comprimento, área, volume, tempo, capacidade e massa. E indicar a unidade de medida mais apropriada para determinar a medida de grandeza observada em uma situação cotidiana. Ah, professor, como assim indicar a medida mais apropriada para determinar a medida de grandeza? Ah, tá, vou falar assim. Vou medir o tamanho, vou medir o tamanho de um lápis. Eu vou medir em centímetros. Então, vamos supor que eu vou medir tudo em centímetros. Ah, então meu lápis tem 15 centímetros. A minha altura em centímetros, professor, é mais difícil. Geralmente eu uso metros. Não, mas se eu não vou fazer as outras medidas, eu vou usar tudo centímetros, então tá bom. Ah, mas dá para converter? Dá para converter. Então minha altura é 172 centímetros. Ah, ficou mais difícil, mas deu para converter. 1,72 m. Agora eu quero ver o seguinte. De Guapiara a Capão Bonito são 35 quilômetros.
35 quilômetros é vezes 1.000. 35 quilômetros vezes 1.000 dá 35 mil metros de Guapiara até Capão Bonito. Mas eu não vou falar em metros, nós combinamos que vamos falar em centímetros. Cada metro tem 100 centímetros. Então, já pensou? Eu vou falar assim, eu vou de Guapiara até Capão Bonito. Qual é a distância de Guapiara até Capão Bonito? 3.500.000 centímetros. Ninguém fala isso. Ninguém fala que Guapiara até Capão Bonito é 3.500.000 centímetros. A gente fala 35 quilômetros. Né? 35 quilômetros. Tá? De Guapiara, aqui de onde eu moro, até a Monjolada, né, dá 8 quilômetros. Então eu não vou falar que é 800.000 centímetros. De onde você trabalha até a sua casa, qual é a distância? 800.000 centímetros. Não, a gente fala 8 quilômetros, viu? Então a gente se adapta conforme a situação. É isso que a gente vai ver hoje, tudo bem? Vamos dar início então? Página 99. O que você entende por medir? Bom, se você não fez a atividade de casa que eu pedi, vou pedir para você apertar pause. E aí tente resolver, depois você tenta ver se você chegou a alguma coisa próximo do que eu vou colocar aqui. Então, 1, 2, 3, aperte pause. Pronto, você já deve ter soltado o pause. Se não soltou, aperte pause e tente fazer. Agora vamos ver o resultado aqui. Olá, medir é comparar grandezas da mesma medida. Por exemplo, podemos medir distâncias, medir capacidade de litros que algo comporta, medir pesos, medir área, medir outras grandezas. Então, medir é comparar grandezas da mesma medida. Como assim comparar grandezas da mesma medida? Quando eu pego uma régua e vou medir o tamanho de uma mesa, eu estou comparando medidas da mesma medida da régua, certo? Volume, quando eu vou ver quantos litros cabe dentro de uma panela, eu estou calculando quantos recipientes de 1 litro cabe dentro de uma panela, que às vezes é maior que 1 litro, entendeu? Vamos lá, exercício número 2. Quais unidades de medida você que está assistindo essa aula conhece? Vou contar até 3, você aperta a pausa e responde na sua apostila. Mas responde a lápis, bem devagar. Porque isso aqui é uma resposta pessoal. 1, 2, 3, aperta a pausa e responde. Pronto, você já deve ter respondido. Ou nem apertou pause. Ai. Vamos lá, vamos ver qual é. Resposta pessoal. Mas aqui vai alguma das muitas que existem. Comprimento. Quais as medidas de comprimento que existem? Quilômetro, metro, centímetros, decímetro. Se você marcou uma dessas, legal. Área. Quais são as medidas que existem de área? Quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Essas é outras que existem. Volume. Não é volume de som, tá? Volume é o que ocupa espaço. Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, tá? Outra medida que existe, que a gente, às vezes vocês nem pensaram, tempo. Tempo é medida também. Horas, minutos, segundos, dias, mês, ano, bimestre, que está acabando o nosso bimestre, que não é de 2 meses, né? Bimestre da escola não é de 2 meses, mas é chamado de bimestre. Trimestre, semestre, entre outros que tem ainda que eu não coloquei. Capacidade, litros, mililitro e massa. Massa de bolo? Não, calma. Massa pode ser quilograma, miligrama, tonelada. Então era uma resposta pessoal. Ali perguntou que você conhece. Se você for pesquisar no Google, perdeu a graça. Tinha que ser o que você conhece, tá? Não o que o Google conhece. Era uma resposta pessoal. Então vamos lá. Exercício 3.
Que unidades de medida você utiliza com mais frequência no seu dia a dia? Uma resposta pessoal sua, tá? Não tem certo ou errado, é o que você usa. Vou contar até 3 e você responde pessoalmente. Depois você vê se está entre uma das que eu coloquei, tá bom? 1, 2, 3, aperta o pause. Bom, eu acho que você já deve ter apertado pause e já deve ter resolvido. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Resposta pessoal, mas pode ter aparecido aí para vocês. Comprimento, quilômetro. No meu caso, eu coloquei a minha pessoal aqui, a minha. O que eu uso muito hoje em dia? Quilômetro. Comprimento, eu vou falar quilômetro. Quantos quilômetros fica de uma cidade a outra? Metro, eu uso metros para medir algumas coisas aqui. Centímetros, nas minhas aulas de matemática eu uso muito centímetros. Área, eu falo muito de metro quadrado, tá? Em geografia, quem trabalha muito com geografia, fala em quilômetros quadrados, que são os territórios dos municípios, essas coisas. Volume, metro cúbico, centímetro cúbico, né? Tempo, horas, minutos, segundos, dia, mês, ano, isso aí tá no meu dia a dia. Capacidade, litro, mililitro. Massa, quilograma, miligrama. Por que eu não lido com tonelada? Eu quase não mexo com tonelada. Agora um exemplo. Meus cunhados, a maioria deles são caminhoneiros. E eles vivem falando em tonelada. Por que eles vivem falando em tonelada? Porque eles carregam, as cargas que eles carregam pesadas em toneladas. Eu não, quando eu vou comprar carne, eu vou comprar mistura, vou comprar frios é miligrama, gramas, né? Esqueci de colocar gramas ali. Quando eu vou comprar frutas e carne, é quilograma. Então, é do meu dia a dia. Cada um coloca do seu dia a dia, tá? Se meus cunhados estivessem aqui, por exemplo, eles iam colocar toneladas, porque as cargas que eles carregam é toneladas. Então, por isso que é uma resposta pessoal. Por isso que ele fala, ó, frequência em seu dia a dia, tá bom? Vira a página, na página 100 da apostila. 4. O que você entende por unidade de medida de capacidade? O que seria por medida de capacidade? É o que você entende. Resposta pessoal. Vou contar até 3, aperta pause, você responde, depois você solta o pause e vem ver o que eu coloquei. 1, 2, 3, aperta o pause. Bom, acredito eu que você apertou o pause e está vindo agora para conferir. Vamos lá? Resposta pessoal. Um bom exemplo são unidades de medidas usadas para medir a quantidade de um líquido de um recipiente. Por exemplo, eu vou comprar um refrigerante, tem 2 litros. É a capacidade que tem dentro daquela garrafa. Aquela garrafa guarda 2 litros. Então, se eu for comprar gasolina, por exemplo, para trazer, para pôr no meu carro, por exemplo, e eu preciso colocar 10 litros de combustível no meu carro, eu vou comprar 10 litros para trazer. Será que eu levo só uma garrafa de refrigerante, que eu comprei 2 litros de refrigerante? Não, eu tenho que levar 5 garrafas, porque eu sei que aquelas garrafas têm a capacidade de 2 litros cada uma. E eu levando 5 garrafas daquelas, eu consigo trazer 10 litros de combustível. Viu? Como é importante saber as capacidades de medida, né? Então, até para isso, para eu transportar um líquido de um lugar para o outro. Próximo exercício. Página 100 ainda, exercício número 5. As unidades de medidas de massa são muito utilizadas em nosso dia a dia. Que unidades de medida de massa você conhece? Cite alguns exemplos. Mais uma vez, vou contar até 3, você aperta pause e tenta resolver. 1, 2, 3, aperta o pause. Bom, eu estou na esperança que você está apertando pause e está tentando resolver. Vamos ver agora? Cite alguns exemplos. Resposta pessoal. Exemplos. O grama, no caso, representado pela letra G. São seus múltiplos quilograma, que equivale a 1000 gramas. Então, o grama é uma grama. 1000
gramas equivale a 1 quilograma. Hectograma. Quase a gente não escuta falar da palavra hectograma. O que seria um hectograma? Equivale a 100 gramas. Você quer judiar de alguém? Se você quiser judiar de alguém, é sacanagem isso também, né? Você vai na padaria ou no supermercado, aí se quer ver se é perigoso eles xingarem você, né? Mas você chega lá e vai falar assim, você vai comprar 200 gramas de mortadela. Eu gosto muito de mortadela. Ah, mas eu sou chique, eu gosto de peru, eu gosto de peito de peru, eu gosto de presunto. Mas eu vou dar exemplo da mortadela, mas você compra o que você quer. Eu quero 200 gramas de mortadela. Né? Aí você pode chegar lá e falar, ah, eu quero 200 gramas de mortadela. Né? Ou você fala, eu quero 2 hectogramas de mortadela. O cara que vai cortar a mortadela, se não for muito chegado à matemática, ele vai ficar olhando para sua cara e vai falar, você tá doidão? O que é hectograma? O que é um hectograma? São 100 gramas. Se 1 hectograma são 100 gramas, 2 hectogramas são 200 gramas. Né? Então, são medidas que não são muito usuais. A gente não é acostumado a falar, me vê 2 hectogramas de mortadela. 2 hectogramas são 200 gramas. Vamos continuar aqui. E decagrama. O que é um decagrama? Representada pela letra DAG, né? DAG. Equivale a 10 gramas. E tem os submúltiplos, que são menos do que 1 grama. Um decigrama. Decigrama é representado pela letra DG, que equivale a 1/10 de 1 grama. Ou seja, seria 1 grama dividido em 10 partes. Então, seria 1 decigrama. É 1 grama dividido em 10 partes. E você pega uma partinha só. 1 decigrama. E o centigrama seria 1 grama dividido em 100 partes e você pega uma partinha só. Seria centigrama. E o miligrama é 1 grama dividido em 1000 partes e você pega uma partinha só. Né? Então ele equivale a 1 miligrama, que seria 0,001 grama. Ainda temos a tonelada, que equivale a 1000 quilogramas, o quilate, né? O quilate a gente escuta muito falar lá 18 quilates. O que é o quilate? 0,2 gramas, tá? E o arroba é muito medido para pesar boi, né? O arroba corresponde a aproximadamente 15 quilogramas, tá? Veja bem a palavra, aproximadamente 15 quilogramas. Agora aqui, exercício número 6, ainda na página 100. Indique a unidade de medida e o símbolo mais adequado para medir sua altura. Antes, eu vou falar para apertar pausa e você vai responder. Antes que você comece aí, sua altura. Eu não vou responder aqui 1,72 m. Não é para medir a minha altura. É para falar se a minha altura é melhor medir em centímetro, milímetro, metro ou quilômetro, entendeu? Ou é tempo, o que é que usa para medir a minha altura? Unidade de medida é para falar se eu uso litro para medir minha altura, se eu uso metro, se eu uso centímetro, se eu uso quilômetro, se eu uso tempo. O que eu uso para medir minha altura? O que eu uso para medir a área da sala da sua casa? O que eu uso para medir o peso de uma cadeira? O que eu uso para medir a quantidade de água para lavar um carro? O que eu uso para medir a distância entre duas cidades? Entenderam? Então vamos lá. Vou contar até 3, você aperta a pause, tenta resolver e depois solta o pause para ver se você acertou ou não. 1, 2, 3. Tenta resolver. Bom, provavelmente você apertou pause, espero eu, e tenha tentado resolver. A sua altura. Eu já vi muitos lugares resolverem a altura em centímetros. Coloca lá 172 centímetros. Mas
O mais indicado é metros. Metro. 1,72 metro, né, no meu caso. Então, é metro. E a letra que simboliza a letra a unidade metro é a letra M. A área da sala da sua casa. Ai, 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 como que eu vou calcular a área? A área de uma sala é metro quadrado, tá? Se a minha sala tem 3 metros por 4 metros, eu vou fazer 3 metros vezes 4 metros e vai dar 12 metros quadrados. Então, a fala final é metro quadrado. Como representa? O m elevado ao quadrado. Então, em português fica metro quadrado. E o símbolo para representar m elevado ao quadrado. O peso de uma cadeira. Será que o peso é em grama, miligrama, hectograma ou quilograma? Ou tonelada? A cadeira eu acho que é em quilograma. E olha que interessante. Quilograma é com a letra Q. Mas a sigla, o símbolo, é KG. Tá bom? Guardem bem isso. Não vai escrever quilograma com a letra K. Quilograma é com a letra Q. Quantidade de água para lavar um carro. Aqui a gente fica confuso, tá? Se vai medir como? Você vai medir em litros. Mas o seu medidor de água, esqueci o nome que agora que é a Sabesp ou a companhia aqui, que controla a água na sua residência, aquele reloginho, vai medir em metro cúbico, tá? Então vai depender, se você vai lavar o seu carro, você vai tentar medir em litros, mas o registro de água da sua casa, aquele que fica o número rodando lá, vai medir em metro cúbico, não é litro lá é metro cúbico, mas aqui a gente vai falar em litro. E olha que interessante aqui, vou fazer uma observação. Por que que o meu L está diferente ali? O litro é representado pela L minúsculo, tá? Agora o L minúsculo parece o I maiúsculo. Então, geralmente, a gente tenta fazer esse L aqui, tá? O L assim, tá bom? Por isso que eu coloquei aquele L ali, tá? Na apostila, mais à frente, vocês vão ver que tem esse L bonitinho aí, certo? Então, ele é representado pelo L minúsculo. Algumas apostilas, algumas provas de concurso, eles vão colocar o L maiúsculo. Por que eles vão colocar o L maiúsculo? Para mostrar que é L, que não é o I ali, tá? Eles colocam o L maiúsculo para mostrar que é L de litros, certo? A distância entre duas cidades, já falei isso hoje nessa aula, né? Você não vai falar que Guapiara, Capão Bonito é 3.500.000 centímetros, nem que é 35.000 metros. Você vai falar que é 35 quilômetros. Quilômetros, como que escreve? Também escreve com a letra Q. Mas a representação é com a letra km. K do quilo e M do metro, quilômetros. O tempo necessário para assar um bolo. Poxa, fiquei pensativo. Será que um bolo leva hora ou minutos? Né? Eu fui perguntar para minha esposa. Ela falou, não, é minutos. Né? Então não é hora. Né? Eu não entendo muito de bolo. Então fui perguntar para quem entende. É minutos. E minutos é representado pela letra M. E o tempo também é representado pela letra T, tá? Quando fala em tempo. Mas minutos é representado pela letra M. Próximo exercício, na página 100 ainda. 7. Dê exemplos de grandezas, né? Objetos que podem ser medidos utilizando
1 decímetro cúbico, dm ao cubo. A tonelada, o T. O hectare, o H, A. 1 polegada. Então aqui já começou a usar umas medidas meio que não é muito usual, né? Há alguns lugares, hectare na nossa região, por nós somos do interior e tem muita zona rural, a gente escuta muito falar do hectare, né? Mas eu vou pedir para vocês apertarem pause, tentarem resolver e depois voltem para ver se acertaram. 1, 2, 3, aperte pause e tente resolver e depois volte para ver. Bom, acredito eu que vocês já voltaram para ver. 1 decímetro cúbico, dm. O que é um decímetro cúbico? É um cubo, certo? É um cubo que tem 1 decímetro de um lado, 1 dm, 1 decímetro do outro lado, 1 dm, e 1 decímetro do outro lado que tem 1 dm. O que é um decímetro? São 10 centímetros. O que é um decímetro mesmo? 10 centímetros. E o que é um decímetro mesmo? 10 centímetros. 10 vezes 10 dá 100 centímetros quadrados. Então eu descobri que a parte de baixo aqui são 10 centímetros quadrados. Vezes a parte de cima. Então é o cubo, né? Vezes ele também. Vai dar 1000 centímetros cúbicos. E 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro? Sim. Vocês já devem ter visto quando vocês eram menores, na escola, aquele cubo de madeira que tem na escola, que tem um monte de desenho aqui, assim, que ele é formado por 1000 cubinhos. Aquele lá é um cubo de 1 decímetro cúbico. Se você tivesse um gelo daquilo lá, um gelo de 10 centímetros de lado, 10 centímetros de cima e 10 centímetros do outro lado, ao derreter ele, ele dá 1 litro certinho, né? Mas se ele tem 10 centímetros de cada lado, ele tem 1 decímetro cúbico. Então, isso é 1 decímetro cúbico. Ele tem 1 litro. Então, é líquido de uma garrafa de refrigerante, por exemplo, né? Então, se você compra uma garrafa de 2 litros, um refrigerante de 2 litros, certo? Você está comprando 2 decímetros cúbico de refrigerante. Então, viu que chique? Se quer falar chique, se chegar lá, fala assim: eu não vou fazer propaganda de refrigerante aqui, né? Não sei se pode ou não. Me vê 2 decímetros cúbicos de tal refrigerante. Você está pedindo 2 litros de refrigerante, tá? Só que a gente não usa muito no nosso dia a dia. Mas em provas de concurso cai e cai bastante isso aqui. Mas no futuro, tá? A tonelada. Tonelada é 1000 quilos, né? Onde que pode ter isso? Eu falei já hoje, meus cunhados. O peso da carga de um caminhão. É onde pode ser visto a tonelada. O peso, né? Eu assisto muito Animal Planet, né? Os animais, né? Os elefantes são pesos de 5 toneladas, né? Então animais grandes são pesados em tonelada. E o hectare? O hectare é um terreno de um sítio, por exemplo. A área de terreno de um sítio. 1 hectare são 10.000 metros quadrado. Então é quando você pega um quadrado, uma área de 100 metros por 100 metros, né? Você faz 100 vezes 100, você vai ter 10.000 metros quadrados. Esse é um hectare, tá? Então 1 hectare. E nas medidas, se você procurar na internet, existe o hectare mineiro, existe o hectare paulista, né? Mas o hectare básico seria 100 vezes 100, que dá 10.000 metros quadrados. E a polegada? O que vocês pensaram em polegada? Tá? Se você está assistindo pelo celular, me responde. O seu celular tem quantas polegadas na tela? Eu tenho o meu polegar. Não, calma aí. A polegada do celular, a polegada da televisão, como eu meço a polegada do meu celular? Você mede assim, ó, na diagonal, daqui até aqui. Você mede a diagonal dele. É uma medida americana.
Ah, eu vou medir com o meu polegar? Não. A polegada é 2,54 centímetros. Então você mede aqui e divide por 2,54. Você descobre quantas polegadas tem o seu celular, a sua televisão, tá? Uma vez uma colega minha comprou um computador e ela comprou um computador com monitor de 17 polegadas. E a hora que ela chegou, ela falou, mas eu tô achando minha tela muito pequena. Eu fui lá medir com uma régua, dividi por 2,54 e deu 15 a resposta. Ou seja, venderam para ela um monitor de 17 polegadas, mas entregaram para ela um monitor de 15 polegadas. Por isso que é importante você saber medir. Senão você vai lá e compra uma televisão de 42 polegadas e leva para casa uma televisão de 40 polegadas, 2 polegadas a menos. Mas você pagou por 42 polegadas. Então é importante você saber. Ah, quanto tem uma diagonal de uma televisão de 42 polegadas? Você faz 2,54 vezes 42, que é a polegada. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10, foi o 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Matou 2, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 5 vezes 4, 16, foi o 1. 4, não, aqui eu fiz errado. Era 4 vezes 4, 16, é isso mesmo. 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21, foi o 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2, 10. Soma tudo. 8, 6, 0, 1. Então a sua televisão, se tivesse agora não lembro o número que está ali, 106,68 centímetros. Ela tem que ter 108,6 centímetros para ter 42 polegadas. Tá na diagonal da tela, não conta a parte plástica, tá? É só da tela, tá bom? Aqui umas dicas, né? É importante a gente saber disso. Próximo exercício, página 101, vira a página. 8. A professora de Regina pediu para que ela fizesse uma pesquisa sobre unidades de medida utilizada no dia a dia. Na pesquisa, Regina destacou as seguintes unidades de medida: polegar, copo, miligrama, minuto, litro, centilitro, semana, hectômetro, metro cúbico, hectolitro, passo, palmo, quilograma, segundo e pé. Pergunta: após a pesquisa de Regina, a professora perguntou quais das unidades de medida pesquisadas não correspondem à medida padronizada. Qual será a resposta de Regina? Qual não pode ser considerada a medidas padronizadas? Bom, polegar. Acabei de ver polegada. Cuidado. Polegar e polegada é diferente. Ela está falando polegar da mão dela, tá? Quantos polegar da minha mão eu consigo medir? Isso aqui, o meu polegar do seu polegar tem medidas diferentes. Se fosse polegada, é 2,54 cada polegada. Em medidas brasileiras, que é centímetros, né? Polegada é usada muito nos Estados Unidos. Os canos também, né? A gente vai falar, eu quero comprar um cano de quantas polegadas? 3/4, né? Ele tem as medidas dos polegadas do cano. Copo, né? Copo, cada copo tem um tamanho também, né? Miligrama, não. Miligrama é padrão. Minuto é padrão, litro é padrão, centilitro é padrão, semana é padrão, hectograma é padrão, metro cúbico é padrão, hectolitro é padrão, passo. Opa! Será que o meu passo é do mesmo tamanho que o passo de todos vocês? Vocês todos têm o mesmo tamanho do passo de todo mundo? Não. Passo também não é padrão. Palmo.
Será que a minha mão aberta tem o mesmo tamanho da mão aberta de todos vocês que estão assistindo a aula? Não, vai ser difícil encontrar todo mundo que tenha o mesmo tamanho de palmo aberto. Quilograma não é o meu peso, o seu peso. Quilograma é uma medida padrão, a gente mede quilograma por quilograma. Segundo também é pé. Vou medir o meu pé, vou medir quantos pés meus dá o tamanho do meu carro. Depois você vai medir quantos tamanhos dá o seu pé no tamanho do carro. Também não vai dar certo. Então são esses, na minha opinião. Então são lá: polegar, copo, passo, palmo e pé. Esses são as medidas que não correspondem a unidades de medida padronizada. Por quê? Cada ser humano tem um polegar do tamanho diferente. Copo, cada copo vai ter uma medida diferente. Tem copo de requeijão tamanho diferente. Se for um copo comprado na loja X, vai ser diferente do tamanho do copo H, da loja Y. Passo, cada pessoa tem um passo maior que a outra. Palmo, cada pessoa tem um palmo maior que a outra. Pé, cada pessoa tem um pé diferente do tamanho da outra. Então não é padronizado, tá bom? Regina também separou, a pedido da professora, as unidades para medir o tempo. Quais são as unidades de medida que ela separou? Vou contar até 3 e vocês apertam pause e respondem. Se vocês não responderam ainda, se já responderam, tranquilo. Depois vocês soltam o pause para ver se acertaram. 1, 2, 3, aperta o pause. Bom, espero eu que vocês já tenham respondido. Vamos lá? Polegar mede tempo? Não. Copo mede tempo? Não. Miligrama mede tempo? Não. Minuto mede tempo. Litro? Não. Centilitro? Não. Semana mede tempo? Lógico que mede. Vou entrar de férias por 2 semanas. Vai medir tempo, 2 semanas de férias. Hectograma mede tempo? Não. Metro cúbico mede tempo? Não. Hectolitro mede tempo? Não. Passo mede tempo? Não. Nem é medida de padrão, né? Palmo? Também não. Quilograma? Também não. Segundo? Opa, segundo sim. Já faltam tantos segundos para acabar a nossa aula. Então, tempo também. Então, são só essas 3 que o pé também não mede tempo, né? Então, lá. Minuto, semana e segundo. Essas são as 3. Próximo exercício, ainda na página 101. Saresp 2010. Para fazer um suco, Lígia utilizou 3/4 de uma garrafa de água, cuja capacidade é de 1 litro. A quantidade de água que a Alice utilizou é... Puxa a vida, agora ficou difícil, hein? Por que ficou difícil? Ó, Lígia utilizou 3/4. Agora eu quero saber quanto que a Alice utilizou. Dá uma olhada na apostila de vocês aí, eu não vou conseguir ver agora, mas será que está errado na apostila de vocês também? A Lígia fez o suco e quer saber quem que a Alice utilizou? Será que no Saresp eles erraram também? Né? Então, tá esquisito esse negócio, né? Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que aqui é Lígia também, tá? Lígia, tá? Para fazer sentido. Então, Lígia usou 3/4 de uma garrafa de água, cuja capacidade é de 1 litro. A quantidade de litros de água que Lígia utilizou foi... Quanto é 3/4 de 1 litro? Como eu faço 3/4 de 1 litro, professor? 3/4 de quer dizer multiplicação. 3/4 de 1. Quem vem embaixo de 1 para fazer uma fração multiplicando por outra fração? 1 é 1 inteiro. 1 sobre 1. 1 inteiro. Aí se faz esse vezes esse e esse vezes esse. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 1 dá 4. Agora você vai dividir o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 4
Se vem pergunta, na tabuada do 4, quem vezes 4 dá próximo do 3 sem passar? 1 vezes 4, 4, passou. Então é menos que 1. Menos que 1 é o 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0 dá 3. Não tem mais ninguém para baixar. Você entra nas casas decimais, põe uma vírgula. Automaticamente aparece um 0. Quem vezes 4 dá próximo do 30? Ah, é o 2. 2 vezes 4 dá... Não, minto. Eu pensei no resto já. É o 7. Porque 7 vezes 4 dá 28. 30 que tira 28, sobra 2. Como eu tenho uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 4 dá próximo do 20? 5. 5 vezes 4 dá exatamente 20. 20 menos 20 dá 0. Acabou minha conta. Então vai dar 0,75 litros. Quer dizer que não usou 1 litro inteiro. Usou 0,75 litro. Então qual é a alternativa correta? É a letra C. Olha lá, 0,75 litro. Subindo a resposta. Olha lá, 3 quartos vezes 1. 3 quartos vezes 1 inteiro, que é 1 sobre 1, dá 3 sobre 4. Ao dividir 3 sobre 4, dá 0,75. Exercício 10. Saresp de 2013. Uma garrafa de refrigerante tem 1,5 litros de capacidade. Para comprarmos 9 litros deste refrigerante, devemos pedir. E agora? Como eu vou fazer isso aí? Se eu tenho, tem várias maneiras, né? Vou fazer uma aqui. 1,5. Se você compra mais 1,5, 2 garrafas dá quantos litros? 5 com 5, 10, foi 1. 1 com mais 1 com mais 1 dá 3. Vírgula embaixo de vírgula dá 3. Então, 2 garrafas dá 3 litros, certo? Mas eu preciso de 9. Então, eu preciso comprar mais. Você vai juntando até chegar a 9. Eu acho muito trabalhoso. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 9 litros, eu vou dividir por 1,5 litros. Ao eu dividir por 1,5 litros, eu descubro quantas garrafas eu preciso. Mas aí você pode falar assim, mas professor, eu tenho dificuldade para dividir números com vírgula. Como eu vou fazer sem a calculadora e sem o celular, que tem a calculadora, para fazer essa divisão? Então, vou ensinar você. Presta bastante atenção. Você está fazendo 1,5 dividido por 9. Depois da vírgula, você tem uma casinha aqui. Você tem que fazer igual com o 9. O 9, a vírgula está aqui. Você tem que pôr uma casa aqui também. Quem que está aqui? Não tem ninguém. Então, você pôr o 0. Isso a gente chama de igualar as casas depois da vírgula. Então, agora estão iguais. Aqui eu tenho vírgula 5, aqui eu tenho vírgula 0. Ficou iguais. O que eu faço agora? Eu pego a minha borrachinha e apago a vírgula daqui e apago a vírgula daqui. Pronto. E faço a divisão. Porque 9 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 90 dividido por 15. Quer ver? Vou provar para você. Quem vezes 15 dá próximo de 90? Vamos tentar o 6? 6 vezes 5 dá 30. Subiu 3. 6 vezes 1 dá 6. Com mais 3, 90. 0 que tira 0, 0. 9 que tira 9, 0. Acabou. Então vai precisar de 6 garrafas. Ah, professor, mas será que é verdade? E se eu continuasse 1,5 mais 1,5? Vamos ver aqui, ó. Vamos pôr 6 garrafas de 1,5 aqui. 4, 5, 6. Olha lá, vamos somar tudo. 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Com mais 5, 25. Com mais 5, 30. Ficou 0, subiu 3. Soma tudo agora. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. 9, vírgula embaixo de vírgula, baixou. 9,0 litros. Viu? Ficou provado. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu prometi. 9 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 90 dividido por 15? Olha lá, 9 dividido por 1,5 dá 6. 90 dividido por 15 também vai dar 6. Ficou provado. Então, nós provamos na calculadora para vocês. Resposta correta, letra A. 6 garrafas. Apagando as respostas feias e subindo a resposta bonita. Né? Você poderia fazer assim também. 1,5 vezes a quantidade de garrafas é igual a 9. X garrafas é igual a 9 dividido por 1,5. Quando eu fiz a divisão, descobri que era 6 garrafas. Né? Certo? Próximo. Página 102. Vira a página. Saeb 2013. Foi feito a medição do comprimento da parede de uma sala, utilizando como instrumento de medida uma fita métrica de apenas 80 centímetros. Essa medição correspondeu a 5 fitas e meia. Então deu 5 fitas inteiras e meia fita. Então deu 5 fitas inteiras e meia fita. A fita inteira tinha quantos centímetros? 80 centímetros. E aí vem a pergunta: quantos metros de comprimento tem a parede? Quais são as alternativas? A, 4,4 metros. B, 4,5 metros. C, 8 metros. Ou D, 8,5 metros. Vamos pensar comigo. 5 inteiros. Então, 5 vezes 80 centímetros. As 5 fitas inteiras vai ter quantos centímetros? Aqui é centímetros, cm. Então, 5 vezes 80. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Então, somente as 5 fitas inteiras vai ter 400 centímetros, certo? Mais meia fita, meia vezes 80 centímetros. 80 vem aqui embaixo mesmo para ficar uma fração? O número 1. Então vamos lá. 80 vezes 1, 80. 2 vezes 1, 2. 80 dividido por 2, 40 centímetros. Então as 5 fitas inteiras dá 400, mais meia fita, 40. 400 com mais 40 vai dar... É aqui que é o mais. Vai dar 440 centímetros. Tá, mas não tem alternativa. Cadê o 440 centímetros? Está tudo em metro. Ah, então eu tenho que dividir. Cada metro tem 100 centímetros. Ao eu dividir 440 por 100, eu descubro quantos metros tem. Vamos fazer a divisão? 440 dividido por 100... Quem vezes 100 dá próximo de 440? É o 4. 4 vezes 100 dá 400. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 0, 4. 4 que tira 4, 0. 40. Tem alguém para baixar? Não. Eu ponho uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 100 dá 400? Ah, é o 4. 4 vezes 100, 400. Acabou! Quantos que deu? 4,4. 4,4 o quê? 4,4 metros. Resposta correta, letra A. Vamos ver? Olha lá. Acertamos. Apagando as respostas. Subindo a resposta bonitinha. Olha lá. Eu acho que eu fiz aqui um negócio meio doido aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. 5,8 centímetros mais... 5 vezes 80 centímetros, que é 5 inteiros, mais meio vezes 80 centímetros. Dá 400 centímetros mais 40 centímetros. 440 centímetros, 440 dividido por 100. Ó, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês estão dividindo por número 1 com um monte de zero,
Corta a quantidade de zero, faz a vírgula andar. Quanto zero você cortou? Cortou 2 zero? 1, 2. 4,40, ou seja, 4,4. Aí, centímetros dividido por centímetro vai dar o metros, né? Que a gente estava fazendo. Certo? Último exercício, se eu não me engano. Exercício 12. Uma prova de supletivo de 2014. Na construção do alicerce de uma casa, o pedreiro necessita dosar a quantidade de pedra, areia e cimento. A unidade de medida usual para a compra de pedras é o... Você acha que na hora de comprar pedra, você compra o quê? Pedra em metro cúbico. Você acha que você compra pedra em mililitro. Você acha que você compra pedra em grama. Você acha que compra pedra em metro quadrado. Vou contar até 3. Você aperta pause, responde e depois volta para ver. 1, 2, 3, aperta o pause. Bom, você já deve ter respondido, já deve estar voltando. Vamos ver o que faz sentido aqui. Vou voltar de lá de trás. Metro quadrado. Você acha que eles desenham aqui no chão 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Esparrama a pedra aqui no chão, deixa bem rasinho assim, né? Deixa bem rasinho, uma pedrinha um do ladinho do outro. E aqui vendeu para você 1 metro quadrado de pedra, 1 metro quadrado de areia, 1 metro quadrado de cimento. E depois eles colocam dentro de alguma coisa e mandam para você. Será que é assim? Se você acha que é assim, é a letra D. Vocês acham que eles pesam a pedra, a areia e o cimento? E pesam em gramas? Em gramas? Eles colocam naquela balancinha igualzinho pesam. Igual eles pesam... Como que eu posso dizer? Igual eles pesam presunto, mortadela e queijo? Se você acha que é assim, é a letra C. Vocês acham que eles colocam dentro de garrafa de litro, né, para vender por mililitro, dentro de latinha de refrigerante ml, 350 ml? Se você acha que é assim, é a letra B. Agora, se você acha que eles fazem por metro cúbico, o que seria metro cúbico? Eles fazem 1 metro por 1 metro, e aí sobe aqui as paredes, fazem uma caixa, né, de 1 metro cúbico. Então, uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, e contam quantas apás de pedra leva para encher essa caixa. Vamos supor que eles contaram 16 apás, né, cheia, para encher essa caixa de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de areia. De pedra eles usam 18 apás para encher. Então, e aí eles vendem assim? É essa a resposta, tá? E, queira ou não queira, se vocês acreditam ou não, é dessa forma que eles vendem, tá? Eles vendem a areia e a pedra por metros cúbicos. O cimento, geralmente, é em saco de 25 kg, tá? Mas a areia e a pedra é em metro cúbico, tá? Eles provavelmente fizeram uma caixa de madeira lá, de 1 metro por 1 metro e 1 metro, fizeram um cubo de uma caixa de madeira, certo? Eu fiz o desenho aqui, vou subir aqui para vocês verem. E aí eles contaram a grandeza que mede a quantidade de pedras, de areia no caso, é o volume. Então a unidade de medida é o metro cúbico. E aí eles fizeram uma caixa onde tem 1 metro por 1 metro. Fizeram 1 metro quadrado o fundo dela. E fizeram uma altura de 1 metro. A parte de cima era aberta. E contaram quantas apás foram necessárias para encher esse 1 metro cúbico de areia, tá? Ou de pedra. Depois que eles descobriram quantas apás foram necessárias, vamos supor, eu não sei exatamente, mas vamos supor que foram 30 quantidade de apás. Se eu for lá e comprar 3 metros cúbicos elevado a 3 de areia, eles vão colocar em cima do caminhão 90 apás, porque você não acha que eles vão encher 3 vezes o cubo
que eles fizeram para depois eles descarregarem e jogar para cima do caminhão. Então é mais fácil eles contarem quantas apás eles precisam para encher 1 metro cúbico de areia ou 1 metro cúbico de pedra. E é assim que funciona. Tudo bem? E por hoje é só. Eu agradeço meus alunos que fizeram a aula comigo até aqui e já deixo um recado muito importante para vocês. Presta atenção. Nossa próxima aula seria sexta-feira. Porém, sexta-feira vocês entram de férias por 15 dias, se eu não me engano. Porém, faltam ainda a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Faltariam 3 aulas para nós terminarmos a nossa apostila do Aprender Sempre. E eu gostaria de terminar nesse bimestre ainda, para a gente começar o terceiro bimestre com a apostila nova, que é o Currículo em Ação Volume 2, tá? Que você já tem aí. Então, eu vou estar enviando para vocês durante as férias mesmo. Não vai contar presença, não vai contar nota de participação. O que vai contar? Conhecimento. Se você está assistindo essa aula comigo aqui, até aqui, é porque você quer aprender. Então, se você quer aprender, eu acho que eu não estou pedindo muita coisa para você mesmo. Eu estou pedindo que você tente realizar as aulas que eu vou enviar durante as férias. São 3 aulas, eu vou gravar e vou colocar no YouTube e vou mandar para você. Então, para você já tentar para a próxima aula, já tente fazer o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da página 103, 104 e 105. Pois, durante as férias, eu vou enviar essas 3 aulas que faltam para a gente encerrar o Aprender Sempre, o volume 2, para que a gente comece o terceiro bimestre com a apostila nova. Tudo bem? Muito obrigado, Deus abençoe. Se você assistiu a aula até aqui, por favor, curta, comente, compartilha e se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Assim que voltar às aulas, toda terça, quarta e sexta tem aulas novinhas saindo no canal. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima.